Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar uma olhada aí nos resultados da Klabin, tá? Tanto no caso, quando sai do quarto trimestre, o resultado do quarto trimestre sai também o anual. A gente vai dar uma olhada. Essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo. Perdi as outras duas gravações. Então, vamos lá. Mas antes de tudo, antes de começar, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? Para ajudar e compartilhar os vídeos pelo YouTube de maneira orgânica, já que o YouTube não indica. Quando você dá um like, o algoritmo começa a mostrar meu vídeo para mais pessoas. Então, por favor, faça isso. Então, vamos lá. Apresentação dos resultados de 2022 da Klabin. Os principais destaques do trimestre: uma receita líquida de 5 bi, 11% maior em relação ao quarto trimestre de 2021. Uma desalavancagem de 2,6 vezes, né, contra 2,9 vezes no quarto trimestre de 21, né, a relação dívida líquida EBITDA. Um fluxo de caixa livre, yield ajustado, de 4,1 bilhões, 17% maior do que o período anterior, 1,6 bi de proventos distribuídos em 2022. ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, de 19,2%, uma queda aí de 0,3 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2021. E esse aqui, muito importante, 82% de conclusão das obras, da obra do projeto Puma 2, né? Avanço físico das obras. A gente vai ver aqui mais para frente tem uma foto lá do avanço físico do projeto Puma 2, tá bom? Bom, aqui esse gráfico cuja barra é branca com contorno verde refere-se a mercado externo e essa barra cujo esse lilás aí com retorno verde é o mercado interno, tá bom? Então, o volume de vendas caiu 5%, e ficou mais ou menos desequilibrada aí a questão do mercado externo e interno, né? A receita líquida cresceu 11%, bastante considerável, tá? O EBITDA ajustado por segmento, né? A margem EBITDA ela caiu 4%, porém o EBITDA cresceu 1%, tá? Essa parte branca aqui com contorno verde é relacionada a papéis e embalagens e essa barra lilás é relacionada à celulose. Aqui tem um ponto importante. A Klabin, ela tanto trabalha, né, com produto pronto, papel e embalagem, quanto com a commodity, né, celulose. E ela consegue, dentro da sua estratégia, se expor em maior ou menor mercado, dependendo do preço. Então, se a celulose estiver valendo mais a pena de vender, ela vai vender mais celulose. Se o contrário acontece, papel está mais vantajoso de se vender, ela vende mais papel. Então ela consegue se adequar aí à questão do mercado. Isso é uma vantagem competitiva, né, em relação ao, por exemplo, a Suzano, que só produz celulose. Então a Suzano não consegue fazer isso, que a Klabin faz. Aqui já são os resultados de anualizado, né? Então 1% de ganho aí nas vendas. A receita líquida cresceu 22%. A margem EBITDA caiu aí os 3%, que caiu da outra vez. Não, no trimestre caiu 3, caiu 4 e aqui caiu 3, tá? No analisado. E o EBITDA cresceu 13%, tá? Principalmente na questão dos papéis e embalagens. Referente ao business de celulose, o volume de produção caiu 4%. O custo caixa de produção, ano contra ano, cresceu bastante. Porém, no EBITDA ajustado, mesmo com esse crescimento de custo, o EBITDA cresceu 8% no ano analisado. Do business de papel cartão, o volume de produção manteve estável,
o preço líquido por tonelada cresceu 16% e a receita líquida da empresa nesse business cresceu 15%. Perceba que crescendo em todo quanto é business, né? De papel e de celulose. Aqui nós temos os dados ano contra ano do fluxo de caixa da empresa, tá? Então a gente pode chamar a atenção aqui para o maior pagamento de dividendos de 2022, também uma maior quantidade de capex, né, de investimentos. Teve, enfim, um fluxo de caixa livre bem mais robusto que 2021. Um fluxo de caixa livre ajustado de 3,8 bi cresceu para 4,1 e um fluxo de caixa livre ajustado ao yield de 17%. No caso aqui, a Klabin, por ela tanto pela natureza do business, que é plantar uma muda de eucalipto e esperar, se não me engano, são 6 anos para colher o eucalipto, para depois começar a fabricar os produtos. E somada a isso, a facilidade de pegar. A empresa exporta muito. E por ser uma empresa carbono neutro, ela consegue pegar lá fora dinheiro emprestado a um juro mais baixo, né? Devido a essa questão de não produzir gás carbônico, né? De ser uma empresa que não produz gás carbônico. Ela consegue uma linha especial lá de crédito. E também a empresa tem mais de 100 anos de história, né? Então é uma empresa confiável para se emprestar dinheiro. Então não se usa muito lucro líquido no balanço da Klabin. Você vai ver muito esse fluxo de caixa livre ajustado ou o EBITDA ajustado como referência para distribuir dividendos, tá? É uma questão contábil da Klabin aí. A dívida líquida e alavancagem. A gente pega aqui de dezembro de 19 até dezembro de 2022, reduziu bastante a alavancagem da empresa, né? O pico aí em março de 2020 na casa de 4,7 bi e hoje a empresa 4,7 bi não, 4,7 a relação dívida líquida EBITDA, tá? A posição no final de dezembro de 2022, a empresa tem 27,5 bi de dívida e tem disponibilidades em caixa aí 6,5 bi, tá? Então tem uma parcela relevante da dívida em caixa. Prosseguindo, perceba também que a dívida líquida e o EBITDA ajustado tiveram um crescimento parecido, tá? A dívida ali cresceu 50% e o EBITDA ajustado cresceu quase 50%. Né? Aqui nós temos o cronograma de amortização e o prazo médio da dívida bastante longo, né? 9,1 anos e 40 meses de cobertura da dívida em caixa. Então, devido à empresa plantar eucalipto, só colher 6 anos depois, a dívida tem que ser bastante alongada, porque leva um bom tempo para aquela dívida, para aquele investimento para o qual ela captou a dívida começar a dar frutos, tá? E a empresa mantém aí 40 meses de cobertura de caixa. Então é uma maneira mais defensiva de lidar com esse alto endividamento, né? Então a empresa em caixa tem aí 3 anos e pouco, né, de, de dívida paga, tá bom? Outra coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui é o seguinte: essas informações aqui em roxo é moeda local, tá? Então é 4,9 bi de reais com prazo médio de 75 meses. Porém, o grosso da dívida da Cabinha é moeda estrangeira, né? 22,6 bi e um prazo médio de 117 meses. Então é como eu falei, ela tem grande parte do seu caixa, como nós vimos lá no início da apresentação. Ela vende muito para o mercado externo e tem benefícios em se endividar em dólar. No entanto, tem que ter estratégia de hedge. Faz sentido manter um caixa mais robusto, porque
caso aconteça algum não recorrente aqui no dólar e o dólar fica muito caro, o que vai onerar bastante essa dívida lá fora, a empresa tem 3 anos e meio aí de dívida paga para conseguir correr atrás de lidar aí com essa alta do dólar, entendeu? Ou às vezes for uma alta pontual que que em menos de 3 anos e meio ele já reajusta, entendeu? Então a empresa não vai sofrer com isso por ter caixa para pagar as dívidas, tá? E fora outras estratégias de hedge aí, né? Quando você endivida em dólar no Brasil, mesmo que você tenha parte dolarizada na sua venda, na sua receita, é interessante você ter uma postura mais conservadora em relação a lidar com essa dívida, né? Ter um bom prazo de caixa, ter um bom saldo em caixa, tá bom? É, aqui é referente aos proventos, então a empresa constantemente pagando proventos. O ano de 2020 não foi possível pagar grande quantidade de proventos, porém, na média, a Klabin paga bons proventos. Em 2022 ela pagou 6,8, teve um dividend yield de 6,8%. Provavelmente, quando a empresa, a cotação vem caindo, então esse valor aqui pode, aliás, deixa eu, tá desatualizado, né? Que aqui pega a última cotação de 22. De lá para cá esse yield já virou 8,27%, né? Lembrando que o yield ele fala do passado. Então ele pega os proventos dos últimos 12 meses, tá? E divide pela cotação e chega no percentual, tá bom? Então pagou 381 milhões de dividendos e tem uma política de proventos de pagar ali entre 15 e 25% do EBITDA ajustado, tá? Como eu disse, ela não usa a métrica do lucro líquido. Projeto Puma 2 aí que tá aqui a foto que eu citei para vocês, que é a fábrica, né? A linha de produção Puma 2. A primeira máquina já está em operação desde agosto de 21 e a segunda máquina está aí com 82% das obras concluídas, tá? Presume-se, né, supõe-se que no segundo trimestre de 2023 a empresa já estará com a segunda máquina funcionando, tá? E aqui nós temos um cronograma de CAPEX, onde de um total de 12,9 bi, a empresa em 2019, 2020, 2021 e 2022 já arcou com 11 ponto, quase 11,1 bi. Então tem um acréscimo de 11,8 bi para ser gasto. Então digamos assim, o grosso da dívida necessária para Puma 2 do que precisava ser investido já foi, tá? Aqui tem destaques da ESG que eu não faço questão de olhar e acabou a apresentação. Então agora a gente vai dar uma olhada aí na questão dos indicadores, tá? Novamente eu peço que se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreva. Então vamos lá. A Klabin de 2021 para cá, ela caiu de R$ 27 para algo próximo de 17, né? Então perdeu aí, desvalorizou bastante. De certa forma, como o projeto Puma 2 está prestes a entrar em funcionamento, e isso vai ter um impacto considerável no faturamento da empresa, só de estar tendo essa queda tão próximo assim da entrada do Puma 2, já imagino que ela esteja bastante descontada. Porque o Puma 2 vai fazer um impacto muito positivo aí na questão do faturamento da empresa. Nos últimos 2 anos, ela retornou a rentabilidade negativa de 31%, então caiu bastante a cotação, né, como a gente viu aqui. Porém, se nós formos olhar aqui algumas informações, o payout não faz sentido, o dividend yield está no topo histórico, tá? Essa relação atual, empresa sempre com ótimas margens, não vale muito, não faz muito sentido se olhar o PL, mas o preço sobre valor patrimonial está bem abaixo da média, outro indicativo de que ela está barata.
tá? O Enterprise Value EBITDA, que é um bom indicador para olhar se ela está barato, porque é o preço da empresa na bolsa dividido pelo EBITDA. Está na mínima, bem abaixo da média. Então, outro indicativo de que ela está barato, está muito barata, está descontada na bolsa. E lucro por ação não faz muito sentido olhar. O ROIC, né? ROI e ROIC, todos muito elevados, tá? Como ela tem muita dívida, faz muito, talvez o ROI distorce um pouco, mas o ROIC é bem razoável. A média, o ROI que está acima da média, né? O ROI não faz muito sentido ficar olhando, não. Prefiro o ROIC nesse caso. É, o ROIC, pessoal, ele é um retorno sobre o capital investido, ou seja, ele incorpora a dívida, o ROI não. Então, como ela é uma empresa que se endivida muito e cujo business tem uma fase de lucratividade distante, não faz muito sentido você analisar a lucratividade dela excluindo a dívida, que seria o que o ROI faz. Então, o ROI que é um melhor indicador para você entender essa questão aí do se a Klabin está bastante lucrativa, né? Um crescimento da receita, um CAGR, né? Crescimento composto aí de 14,87 nos últimos 5 anos e um crescimento do lucro também que não, eu acho que o lucro líquido não é uma boa referência, mas apresentou aqui um crescimento de 90,51%. Então, no mais, dando uma olhada aqui dos indicadores dos últimos 5 anos, a gente pegar aqui, por exemplo, dividend yield no topo histórico, preço sobre valor patrimonial na mínima histórica, a margem líquida é, muito boa, né? A margem da Klabin sempre foi muito boa, mas se você olhar todos os indicadores aqui, vão estar no topo histórico de margem. O preço sobre EBITDA na mínima histórica. Então, assim, a empresa com tá descontada em todos os indicadores que a gente pode usar para olhar. Então, é uma empresa aí que, junto com a Irani, que a gente tem vídeo aqui no canal, pode estar compondo oportunidade. Lembrando que é uma empresa altamente dolarizada, né? Tem muita receita. A Irani ela é mais mercado interno e a Klabin é mais mercado externo. Então é uma maneira de você comprar na a bolsa brasileira uma empresa que lucra em dólar, né? Então você está de certa forma exposto a uma moeda mais forte. Bom, pessoal, no mais foi isso. Foram os resultados da Klabin, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve aí, deixa o like pra gente, tá bom? Obrigadão.